Porque as empresas pagam muito mais impostos que o devido. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e, como você já sabe, o nosso objetivo aqui é ajudar você, empresário, você, empresária, a pagar menos impostos. Então, olha só que tema importante para você, que é o tema desse vídeo. E a gente já tem conversado bastante sobre esse tema, a gente já tem abordado diversos vieses, diversas formas de pensamento. E nesse vídeo eu quero conversar com você, eu quero abordar com você um outro viés muito importante e que talvez traga alguns insights, algumas ideias legais para você e que você, quem sabe, possa aplicar ainda hoje mesmo na sua empresa. Combinado? Então vamos lá. O problema inicial é a falta de conhecimento. Será? Mas que tipo de conhecimento que falta? E por parte de quem falta esse conhecimento, se é que de fato falta? Então eu quero refletir com você, começando aqui pelo lado da contabilidade. Então a gente vai juntar aqui e entender que o problema inicial talvez possa ser a falta de conhecimento no lado da contabilidade. E se tratando das empresas, eu posso iniciar dizendo que essa contabilidade aqui, eu quero expressar que é, na verdade, o escritório de contabilidade. Quero deixar claro, porque nas empresas também existem os setores fiscais, por exemplo. Então, eu quero deixar claro aqui que é no escritório de contabilidade, ok? Então, vamos lá. Olha só, eu assisti um vídeo recentemente, uma palestra do Paulo Almada, que é uma grande figura de destaque na área de contabilidade, e ele disse o seguinte: o primeiro argumento que a gente coloca é que a norma é complexa, é muito complexa. Então veja, geralmente quando a gente vai falar com contadores e contadoras, eu até coloquei aqui uma aspas aqui, ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Geralmente, quando a gente vai conversar com contadores, muitos contadores colocam a complexidade de toda a nossa legislação tributária como um fator que ocasiona o pagamento duplicado de impostos. E, de fato, isso é verdade. A nossa legislação tributária é extremamente complexa, extremamente complexa. Eu costumo repetir várias vezes, que é uma imagem que sempre vem à minha mente, que durante a nossa primeira semana do menor imposto, durante 5 dias, foram registradas em uma plataforma de legislação mais de 350 mil novas regras tributárias. Mais de 350 mil novas regras tributárias em 5 dias, em uma semana. Então veja, é muito complicado manter-se atualizado em um cenário onde as coisas mudam muito radicalmente, muito drasticamente. Mas se a gente parar para pensar um pouco, não é só na contabilidade que as coisas estão mudando muito rapidamente e muito drasticamente. Basicamente, em todas as áreas, ou em quase todas as áreas que existem atualmente, nós temos muitas mudanças e radicais mudanças. Isso porque eu tenho dito muito frequentemente também que a tecnologia da informação ela tem causado um grande impacto na nossa sociedade como um todo. E as coisas elas têm se modificado drasticamente. A contabilidade é apenas uma dessas áreas, é apenas um desses setores. Então, se a gente tem um cenário onde as coisas se modificam muito rapidamente e elas são complexas por natureza, levando-se em consideração aqui especificamente o escopo da contabilidade, a gente tem o seguinte: o grande problema é que nós erramos muito por desconhecimento. Uma frase também aqui do Paulo Almada que eu assisti no mesmo evento, que eu ouvi no mesmo evento por ele ministrado. Então veja, nós temos um cenário
onde as coisas mudam muito radicalmente, as coisas mudam muito drasticamente e muitos profissionais não acompanham essa mudança. Não acompanham essa mudança. E isso, novamente, não acontece só na contabilidade. Vamos levar em consideração, por exemplo, o setor de educação. Se você parar para pensar um pouco, educação, antigamente, eu vou tomar como base a época em que eu cursei graduação e a época em que eu cursei ensino médio. Antigamente, naquela época, já existiam, já existiam livros, mas eu não sou tão velho assim não. Naquela época, a gente se baseava muito, a gente buscava conhecimento muito nos livros. Só que como a gente não encontrava com muita facilidade, pelo menos na minha realidade, a gente não encontrava livros com muita facilidade. Geralmente o contato que a gente tinha com livros era quando andavam aqueles vendedores ambulantes nas escolas e ofereciam aqueles livros grossos que tinham todas as disciplinas daquele livro. Bom, mas o fato é que a gente tinha pouco contato com fontes de conhecimento. Existia, claro, biblioteca municipal, existiam livrarias, mas era uma coisa muito limitada, era uma realidade muito limitada, absolutamente, extremamente limitada, quando a gente leva em consideração a abundância de informações que a gente tem hoje por conta da internet, por conta da conexão contínua. Então veja, a educação na época em que eu cursava ensino médio e graduação, por exemplo, a gente tinha que recorrer aos livros. E como a gente não tinha muitos livros à nossa disposição, o que acontecia era que a gente muitas vezes tinha que recorrer ao próprio professor. Outras vezes, os livros que a gente tinha à nossa disposição, eles não tinham uma explicação muito interessante, não tinham, vamos dizer, uma metodologia, o autor não utilizou uma metodologia muito interessante, de forma que a gente acabava não entendendo muito bem algumas vezes, alguns livros. Não estou falando de todos. Outros livros, de fato, eram muito interessantes e era muito mais fácil aprender com um livro do que com alguns professores. Mas vamos lá, vamos deixar de enfeitar, de colocar detalhes. O que eu quero dizer para você, especificamente, é que antigamente a única fonte de conhecimento que você tinha eram os professores. Talvez não a única fonte de conhecimento, mas certamente a principal fonte de conhecimento eram os professores. Então, os alunos iam para a sala de aula para aprender. E quanto mais conhecimento os professores tinham, aquele aluno que tinha o intuito de aprender de fato, de se desenvolver, de adquirir uma nova profissão, uma nova habilidade, mas ele ficava empolgado. Eu, de fato, ficava muito empolgado quando eu via que o professor sabia muito, porque eu pensava assim, que legal, eu vou aprender muito com esse professor. Porém, isso era antigamente. Hoje em dia, a realidade na educação é totalmente diferente. Isso porque nós estamos em uma realidade onde o conhecimento de qualidade, ele é absolutamente abundante. Se você se inscrever, por exemplo, em 2 ou 3 canais de universidades, por exemplo, que existem no YouTube, você pode aqui, enquanto está conectado, enquanto está assistindo a um vídeo, você recebe diversas notificações de diversos vídeos. Certa vez eu assisti até uma aula de astronomia. Eu sempre tive interesse em assistir, ou talvez até em cursar uma graduação. Tive a curiosidade, quando mais jovem, de cursar uma graduação em astronomia. E eu achei muito legal quando eu me inscrevi em um canal no YouTube de uma universidade e, de repente, apareceu lá, aula tal do curso de astronomia. Eu fui diretamente assistir essa aula. Então, o conhecimento, ele é absolutamente abundante. Só que muitos professores ainda não entenderam essa realidade. E muitos professores insistem
em se agarrar àquela velha realidade onde o professor era a única figura que detinha o conhecimento. E ao se agarrar a essa velha era, a essa velha realidade, ele acaba competindo com a internet, o que é uma competição absolutamente injusta. É uma competição absolutamente desproporcional. Mas os reflexos dessa competição que a gente vê no dia a dia é que, por exemplo, enquanto muitos professores estão explicando o seu conteúdo, o conteúdo da sua disciplina, muitos alunos botam um fonezinho de ouvido e vão assistir a mesma aula de outro professor de outra instituição que já ministrou essa aula e deixou gravado no YouTube, e que esse outro professor explica de forma mais interessante, mais fácil de se aprender devido a alguma metodologia em específico utilizada. Né? Então, veja, nós falamos agora de uma realidade completamente modificada, que é a realidade da educação, e a mesma coisa acontece na contabilidade, porque a mesma coisa acontece em todas as outras áreas onde a evolução tecnológica impacta, onde a evolução tecnológica chega e traz consigo diversas facilidades. E traz consigo mudanças de hábitos, mudanças de costumes de pessoas e, em uma escala maior, de sociedades. Então, veja, nesse contexto aqui, eu fui um pouco para outras áreas para deixar claro que o problema não é só da contabilidade. Mas na contabilidade em si, a gente tem um problema que muitas pessoas não procuram se atualizar. Muitas pessoas, muitos profissionais da área de contabilidade ainda não entenderam que o conhecimento hoje ele é muito mais fluido do que antigamente. Ele é muito mais rápido, ele é muito mais veloz e ele tem um prazo de validade muito menor. Uma coisa que a gente aprende hoje, por exemplo, ela pode servir para meses, 2, 3 meses. Aquilo que a gente sabe hoje, amanhã pode ser modificado. E isso aconteceu comigo recentemente. Né? Isso porque eu estava em muitas empresas observando um certo quadro onde haviam algumas pendências dessas empresas e elas estavam correndo o risco de serem multadas. Quando foi do dia para a noite, houve um decreto, foi publicado um comunicado, na verdade, isentando essas empresas de cumprirem com essa obrigação, fazendo com que essas empresas não tivessem mais a necessidade de cumprir com essa obrigação. Então, veja, a gente tem uma realidade, a gente está em uma realidade onde as coisas podem mudar drasticamente do dia para a noite. E dentro dessa realidade, a única coisa que você pode fazer para você não somente continuar relevante para os seus clientes, mas principalmente para que você possa entregar um valor real, para que você possa ajudar de fato os seus clientes, você como escritório de contabilidade, é se atualizar constantemente. É se atualizar constantemente. E tem um problema em cima disso, uma realidade que um amigo meu, contador, me passou, que em uma conversa com ele, ele disse, olha, Everton, eu entendo que isso que você me falou, eu estava conversando essa mesma coisa com ele. Eu entendo que isso que você me falou, de fato é uma realidade, de fato é verdade. E eu posso repassar para você, eu posso representar para você apenas com um exemplo do que eu tenho vivenciado. Eu costumo fazer diversos cursos. Eu costumo estudar frequentemente. No entanto, o que acontece é que sempre em todos os cursos que eu frequento, o que eu vejo são sempre os mesmos rostos. Em todos os cursos que eu faço, eu vejo os mesmos rostos. E isso é um problema, porque isso significa
que são somente as mesmas pessoas que estão se qualificando, que estão buscando qualificação. E eu não sei se é porque eu tenho conhecimento de menos ou se é porque as outras pessoas sabem demais e não precisam saber mais. Mas o fato é que eu sempre vejo os mesmos rostos. Se você está assistindo esse vídeo, meu caro amigo, eu gostaria de dizer a você que você está absolutamente certo e que, infelizmente, nós estamos em uma realidade onde as pessoas, muitos profissionais, não gostam, não têm o hábito de se atualizar. Muitos profissionais não têm o hábito de se atualizar. No entanto, felizmente, outros profissionais como você possuem o hábito de se atualizar. E como resultado dessa atualização, você consegue entregar serviços de melhor qualidade para os seus clientes, né? Tem até uma frase interessante, que essa aqui foi desse amigo meu, contador, que me falou. Agora, essa outra frase aqui foi de um conhecido também, outro contador, que quando eu fui mostrar um arquivo de uma escrituração fiscal digital para ele, de forma que eu fui mostrar quais eram os campos, quais eram os registros, os valores para ele poder entender, ele disse: Everton, é melhor você não me explicar, esse arquivo eu não vou entender, porque você é programador e esse arquivo que você abriu é coisa de programador. Veja, isso é um absurdo muito grande. Um absurdo. Em todos os cursos de contabilidade que você pode encontrar, online ou fisicamente, EAD ou fisicamente, em todo o Brasil, em toda a internet, e que se fala de contabilidade, a grande maioria vai dizer que entender de SPED, entender de EFD, entender os registros, os campos, é absolutamente fundamental para qualquer profissional de contabilidade que trabalhe no setor fiscal. Então, os contadores, as contadoras que trabalham no setor fiscal, eles precisam entender de SPED, precisam entender de escrituração fiscal digital, precisam entender dos campos que lá estão, dos registros. Eles não precisam decorar. Se eu te perguntar, por exemplo, o registro C100, para que serve? O registro C170, o registro C190, para que serve? Eles não precisam decorar de registro por registro, de campo por campo. Para isso existe o layout, para orientá-los, para orientar-nos. Para isso existe o layout. Agora, ele precisa, de posse do layout, ele precisa entender o que é o conteúdo, que campo. Eu vou lá no layout, por exemplo, pego registro tal, esse registro eu já sei para que ele serve mais ou menos. Agora, eu vou verificar de campo por campo onde é que tem que estar cada informação para que eu possa identificar a informação X no campo X. Isso é absolutamente fundamental, mas a gente ainda ouve esse absurdo que não está com muito tempo, que arquivo de SPED, arquivo de FD é coisa de programador e não de contador, né? Bom, tem um lado da empresa também, né? Tem muitos empresários, muitas empresárias que dizem: eu deixo a contabilidade para o meu contador. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande. Veja, você que é empresário, você que é empresária, você não precisa saber de contabilidade, você não precisa conhecer contabilidade no mesmo nível que o seu contador conhece. Afinal de contas, se você tivesse essa obrigação, você seria contador e não empresário. Concorda? No entanto, existem coisas básicas que você precisa saber, como, por exemplo, a contabilidade fiscal básica. Um empresário hoje não saber o que é um CST, não saber o que é um CFOP, não saber a importância, o impacto de um código NCM, não saber a diferença
entre um ICMS pago integralmente, pago normalmente na venda, para um ICMS pago por substituição tributária é muito complicado. É muito complicado. Aí eu passo a puxar também uma perna aqui, em que o Paulo Almada falou que o grande problema é que nós erramos muito por desconhecimento. Ele falou isso no contexto dos contadores. Mas eu puxo aqui a perna também para dizer que é falta de conhecimento também na área das empresas. E um exemplo simples que eu gosto de citar, que eu gosto de falar, é que, por exemplo, se o seu cadastro tiver em torno de 15, 20, 30, 40 mil produtos cadastrados, você não espere que o seu contador, por padrão, ele vai analisar de produto por produto para ver se cada um dos diversos códigos de cada produto do seu cadastro esteja correto. E isso mensalmente. É claro que isso por padrão. Podem existir escritórios de contabilidade que prestem esse serviço e que ofereçam esse serviço para os clientes, mas até hoje eu desconheço, né? Dentro da minha realidade eu desconheço. O que acontece é que, geralmente, quando vem um erro no cadastro de produtos, esse erro passa direto para o fisco. Aí é onde eu pergunto, não seria melhor você, empresário, você, empresária, filtrar esses erros no seu cadastro de produtos antes que esses erros passem pelo escritório de contabilidade e de lá passem direto para o fisco? Não seria melhor se você pagasse menos impostos hoje do que você esperar para ter que recuperar o imposto que você pagou 2 vezes sem necessidade há 1 ano, 2 anos atrás? Já pensou se você tivesse pago esse imposto duplicado sem necessidade em um tempo onde você estava apertado, como um tempo de crise econômica em que nós estamos vivendo hoje? É complicado. E é muito complicado você não entender de contabilidade. Muito complicado. Geralmente, quando eu presto consultorias a empresas, algumas vezes a gente encontra erros. Algumas vezes esses erros são pequenos, outras vezes esses erros são maiores, mas muitas vezes há no empresário, na empresária, a vontade de mudar de contador, de mudar de escritório de contabilidade. E por isso eu peguei essa pergunta aqui e eu coloquei para a gente poder discutir um pouco. No caso de erros na contabilidade, eu devo mudar logo de contador? Eu geralmente gosto de dizer que não. Não é necessário. Veja, às vezes a gente acaba se afobando demais, às vezes a gente acaba se apressando demais desnecessariamente. É importante você entender que todos nós somos seres humanos, que todos nós erramos. E se você, que é empresário ou empresária, ao lançar sua nota fiscal de entrada, às vezes você acaba se confundindo com uma unidade de medida que é uma coisa muito simples, muito básica, e em vez de dar entrada em 12 unidades, vamos dizer que venha caixa, a unidade de medida de entrada seja caixa, e na caixa tenha 12 unidades. O correto é você converter de caixa para unidade e dar entrada em 12 unidades. Mas às vezes pode acontecer de você cometer um erro e você dar entrada em 12 caixas. 12 caixas. Isso pode acontecer com você. Se esse tipo de erro pode acontecer com você, que é um erro que você tem uma informação nítida na sua frente, como é que você pode imaginar que um escritório de contabilidade não possa cometer erros? Ele comete. Agora, o que eu quero deixar claro para você, dentro dessa proporção, desse raciocínio do Paulo Almada, utilizando esse raciocínio, aliás, é o seguinte: quanto mais o profissional contábil, a profissional contábil se atualizar, quanto mais essa pessoa estudar, quanto mais essa pessoa se qualificar, menores serão as possibilidades de ela errar. Pelo contrário, quanto menos ela se atualizar, quanto menos ela estudar, quanto menos ela
se qualificar, maiores serão as probabilidades de essa pessoa cometer erros. E aqui eu aproveito para perguntar para você, como está a qualificação do seu contador, da sua contadora? Ele costuma fazer cursos? Ou ele não sai muito do escritório de contabilidade? Né? Então, novamente, eu acredito que o ideal é você não sair, é você identificar as falhas dentro ou fora de um processo de consultoria. Ao identificar as falhas, é você entender que você como empresário, que você como empresária, hoje em dia tem muito mais o papel de co-participante no processo da contabilidade do que simplesmente de espectador. É importante que você entenda que você cada vez mais precisa ser o parceiro do seu escritório de contabilidade. Que você possa diariamente observar os relatórios que os softwares do fisco já entregam para você de bandeja, de mãos abertas. É bandeja mesmo, a forma de falar, né? Já entrega de bandeja para você, para que você possa olhar diariamente e assim que surgir algum problema, você dizer para o seu contador: olha, contador, eu percebi que apareceu uma pendência aqui, e isso ajuda seu contador para que ele possa antecipar a resolução. Muitas vezes, esses problemas eles vêm com prazo muito pequeno para que você possa ajustar, para que você possa corrigir. E muitas vezes o que acontece é que nem o contador olha, porque vai saber o motivo, nem o empresário olha porque ele não sabe, aí nenhum olha nem outro olha, aí passam-se 1 ano, 2, 3, aí depois vem a multa e ninguém sabe por que é que veio essa multa. Não é verdade? Mas eu garanto a você que só de você observar, só de você entrar em algum ambiente seguro do fisco e mostrar para o seu contador que você está também observando, ele já vai ter mais interesse de olhar também, né? Mas existem outros contadores, outros profissionais que, por exemplo, eu conversando com o Danúbio, que é um palestrante nosso da Semana do Menor Imposto, que já fez diversos bate-papos conosco aqui no nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso, o Danúbio, ele disse o seguinte: Everton, eu é quem ensino, eu é quem procuro ensinar a muitas empresas como utilizar esses relatórios, esses sistemas do fisco para obter relatórios. Eu é quem busca utilizar. E o que acontece é que algumas vezes, inclusive, a empresa ela entende errado e acha que na verdade a gente está querendo repassar parte da nossa obrigação para a empresa, né? Então veja como é interessante. Mas o que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo é que é importante que você passe a entender que você, como empresário, como empresária, tem um papel de coparticipação na contabilidade da sua empresa. E esse papel cresce cada vez mais, né? Ah, mas eu vou ter que fazer cada vez mais coisas que era só do meu contador? Vai. É a realidade que está exigindo. E fazer ou não é uma escolha sua. Assim como a consequência da sua escolha, geralmente é pagar mais impostos ou não, ou correr sérios e grandes riscos de pagar grandes multas ou não. A escolha é sua. E se você passar a trabalhar instigando o seu contador, mostrando que você tem interesse para deixar a contabilidade da sua empresa redondinha, digamos assim, não sei se eu posso utilizar esse adjetivo, sem falhas, então eu tenho certeza que o seu escritório de contabilidade ele vai também reciprocamente mostrar mais interesse para tornar a contabilidade da sua empresa melhor. É claro que existem os casos extremos que tem profissional que não está nem aí para nada, mas esses já são outros casos, beleza?
Bom, e é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma com esse conteúdo, com esse conhecimento, principalmente de forma prática. Espero que esse conhecimento ajude você a tomar iniciativas para melhorar a qualidade da sua empresa ainda mais e o mais rápido possível. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, que você possa compartilhar com seus amigos e com suas amigas empreendedores e empreendedoras. E até a próxima. Tchau, tchau.